Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente vai finalizar agora nosso tema, que a gente já vem discutindo há um tempinho, sobre as queimadas que estão ocorrendo no Brasil. Falamos sobre a questão da fauna, né? O problema de se quebrar a cadeia alimentar quando a gente acaba fazendo com que certas espécies de animais, né, passem não mais a existir, ou quando eles perdem o seu ambiente de sobrevivência, que é a selva, que é a floresta. A gente falou um pouquinho sobre isso, quais as problemáticas que isso pode nos gerar sobre a questão desses animais selvagens não ter mais o seu ambiente necessário, que isso desregula toda uma cadeia, né, ambiental, que isso faz com que eles possam chegar até a cidade, enfim. Falamos sobre os problemas da flora, né, as possibilidades que podem ocorrer quando nós temos a nossa floresta queimada, questão do clima, a questão da temperatura, né, que acaba influenciando não só dentro daquela região que está tendo a queimada, mas no Brasil como um todo e no mundo como um todo, obviamente. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões das terras indígenas. É, a gente está vendo que boa parte dessa queimada pode ter sido natural, pode ter sido provocada, e aí abre um debate sobre o aumento da agropecuária, o aumento do agronegócio, né, se beneficiando provavelmente dessas queimadas e querendo atingir também as terras indígenas. Sabemos que os povos nativos, eles utilizam a terra de uma forma diferente, eles lidam com a terra de uma forma diferente, e ao ter seu ambiente natural queimado, né, ele acaba que perdendo esse ambiente, e aí onde vão se estabelecer? No Brasil, existem algumas terras denominadas propriedades indígenas. E isso é defendido pela Constituição desde 1988. E aí, com o fim dessas propriedades indígenas, o que seria dessa população nativa? Como essa população irá usufruir de uma terra que já há anos vem sendo, há anos não, há séculos vem sendo retirados deles? E aí, como é que fica a população nativa, que depende dessa terra, que depende desse meio para sobreviver? Então, são essas questões que a gente tem que entender, que as queimadas, na verdade, que estão ocorrendo no Brasil, ela prejudica uma série de fatores, né? Desde as plantas até as comunidades nativas que existem nesse local. E aí, se essas comunidades nativas perderem seu ambiente, para elas serem recolocadas, digamos assim, é muito mais difícil. Lembrando que nós temos povos nativos, principalmente dentro da Amazônia, que nunca tiveram contato com o homem branco. E aí, como é que faz se a queimada chega até ele? Como é que vai haver uma intervenção para evitar o fogo nesses locais, se esses povos não têm contato com o homem branco? Então, são essas questões que a gente deve se perguntar, que a gente deve questionar quem vai entrar na política, quem está na política, quem está na presidência, que é sim necessário termos uma consciência de que a floresta, de que nossos meios naturais, eles são essenciais, porque eles fazem parte de um todo. Sem esse todo, também não vai existir a gente, não vai existir o humano. Ah, vai queimar lá no Pantanal, mas não vai atingir aqui. Será que não? A gente comentou isso várias vezes em sala de aula sobre a questão do aumento de temperatura, sobre a questão da invasão dos animais em meio urbano. Então, chegou a hora da gente se preocupar de fato com essas questões
passar a exigir que as pessoas debatam isso, não só em ambientes particulares, minha casa, né, minha escola, mas ambientes públicos, seja pauta de debates públicos, porque precisamos realmente de uma resposta enquanto essas queimadas. Porque se todo ano ocorrer do jeito que está ocorrendo, a gente vai ter sérias consequências ambientais, naturais, enfim, ok? No mais, a gente debate em sala de aula, na nossa videoconferência. Beijinho e tchau!